Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Conmebol reverte expulsão de Gonzalo Plata e jogador vai poder jogar contra o Estudiantes semana que vem. Com emoção na prorrogação, o Flamengo vence primeiro jogo no Mundial e ainda sonha com vaga na final. Flamengo anuncia a contratação de reforço antes de jogo contra o Estudiantes pela Libertadores. Sem folga, elenco do Mengão treina com foco no Vasco da Gama após vitória na Libertadores. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O elenco do Flamengo se reapresentou na tarde dessa sexta-feira, famosa hoje, no Ninho do Urubu, porque não recebeu folga depois da vitória de ontem na Copa Libertadores da América. O treino começou às 15h30, horário de Brasília, visando a preparação para o clássico de domingo pelo Campeonato Brasileiro contra o Vasco, aqui no Maracanã, quando a bola vai rolar a partir das 17h30, horário de Brasília. A CBF divulgou que o árbitro dessa partida vai ser o gaúcho Rafael Klein, que vai apitar o seu 12º jogo do Flamengo na sua carreira. Nesse ano, ele apitou apenas 2 partidas do Mengão, ambas fora de casa. A vitória por 2-1 sobre o Vitória no Brasileirão e a eliminação para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. No total, em 11 partidas do Flamengo, o juiz apitando foram 7 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. A CBF vai anunciar em breve a escala completa com os seus assistentes. Vale lembrar que foi esse juiz aí que expulsou o Bruno Henrique naquele episódio do envolvimento do jogador com a manipulação de apostas esportivas num jogo contra o Santos em 2023 pelo Campeonato Brasileiro. O futuro do volante Alan segue movimentando os bastidores do futebol brasileiro. Com contrato até 2027, ele é alvo do Atlético Mineiro para 2026, principalmente pelo pedido do Sampaoli, que já trabalhou com o jogador no Clube Mineiro e deseja tê-lo de volta. Apesar da sondagem do Galo, o Alan continua nos planos do Flamengo, porque o Felipe Luiz enxerga no volante um jogador fundamental para equilibrar o seu meio de campo, proteger a defesa e contribuir na saída de bola. Características que tornam o Alan peça importante para a rotação do elenco rubro-negro. O jornalista Guilherme Frossá destacou que o Alan mantém o desejo de trabalhar novamente com o Sampaoli, mas também demonstra interesse em permanecer na Gávea. Internamente, o Flamengo avalia que a temporada de 2026 pode ser decisiva para o jogador retomar o seu nível apresentado na sua passagem pelo Atlético Mineiro. A diretoria do Atlético Mineiro não esconde a sua vontade de repatriar o jogador. O interesse é antigo e se fortaleceu com a chegada do Sampaoli, que pediu reforços para a próxima temporada e considera o volante estratégico para o seu estilo de jogo ofensivo e também intenso. Mas o contrato longo dele com o Flamengo é um fator de peso. Qualquer negociação demandaria valores significativos, pagos à vista, o que dificulta uma transferência imediata já em janeiro. A tendência é que a decisão sobre o futuro do jogador só aconteça mais adiante, sem pressa nenhuma das duas partes. O Maracanã viveu ontem uma noite de gala, uma noite histórica com a vitória rubro-negra por 2-1 sobre o Estudiantes de La Plata da Argentina, pelo jogo de ida das quartas de final da Conmebol Libertadores, quando 71.977 pessoas lotaram o estádio com 66.743 pagantes. O número não apenas estabeleceu um novo recorde de público entre clubes no novo Maracanã, reformado para a Copa do Mundo de 2014, como também superou em 566 torcedores a antiga marca que já pertencia ao próprio Flamengo, 71.411 presentes na final da Recopa Sul-Americana de 2023 contra o Independiente del Valle. Os números foram levantados pelo gato mestre do portal GE. A comparação entre 2 jogos mostra a força da torcida rubro-negra em decisões.
Se em 2023 o clube ficou a apenas 589 ingressos de bater a casa dos 72 mil presentes, em 2025 finalmente atingiu o patamar histórico. A diferença entre públicos pagantes também chama a atenção, de 65.739 naquele jogo contra os equatorianos para 66.743, agora com um crescimento de 1,5%. A renda bruta do jogo contra o Estudiantes também impressiona, R$ 6.600.000. O valor é a segunda maior arrecadação da temporada no Brasil, atrás apenas dos 9,7 milhões da final da Supercopa do Brasil, também disputada pelo Flamengo, mas em Belém do Pará, no Mangueirão, contra o Botafogo. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Compartilhe esse programa com parentes e amigos flamenguistas. E agora tem um novo botão aí, o hype. Quando você dá o seu like, aparece para você hypar o vídeo, aperta ele, é de graça, você não vai pagar nada e ainda vai me ajudar demais a crescer o canal. Valeu, muito obrigado. Durante a coletiva de imprensa após o jogo de ontem, o técnico Felipe Luiz avaliou o desempenho da arbitragem e aproveitou para fazer um desabafo e pediu para que o colombiano jamais apite um jogo do Flamengo. Além dos erros da arbitragem que aconteceram no campo, o rubro-negro ainda foi muito prejudicado no extracampo pelo quarto árbitro. Isso porque os jogadores do Mengão ouviram o profissional orientar o treinador do Estudiantes a realizar alterações. Essa orientação era para o treinador fazer substituições para evitar a perda de jogadores por expulsão, já que o atleta em questão já tinha tomado um cartão amarelo. Durante a entrevista coletiva, após a partida, o Matias Vinha revelou que ouviu a orientação. Todo mundo escutou, eu falo espanhol, escutei bem, o quarto árbitro falando para o árbitro que o jogador dele já estava com amarelo. Depois, no segundo tempo, foi a mesma coisa, revelou lá o Matias Vinha, uma vergonha. O Flamengo venceu o Ilaura Ranks na prorrogação por 84-82 e segue com chances de classificação para a final da Copa Intercontinental, que está sendo disputada em Singapura. O resultado veio com emoção dupla. Uma cesta de 3 do Alexei a 2 segundos do fim do tempo regulamentar para levar a partida para uma prorrogação. E uma bola do mesmo Alexei no último lance da prorrogação. Assim, o Flamengo encerra sua campanha na primeira fase do torneio com uma vitória e uma derrota, já que tinha perdido por 2 pontos também no último segundo para o combinado da G-League dos Estados Unidos na rodada inicial. O time segue com chances, mas precisa de um resultado bem exato na última rodada, que vai ter o jogo entre o G-Leagues e o Ilaura Ranks. A única combinação possível para o Flamengo é o time australiano vencer o jogo por 2 pontos de diferença. Assim, os 3 times ficam rigorosamente empatados na classificação, com uma vitória e uma derrota, e saldo de 0. Aí a vaga vai para a equipe que tiver o melhor pontos average, que é a razão de pontos feitos e pontos sofridos. No último lance do tempo regulamentar, o Flamengo perdia por 3 pontos e o Alexei acertou uma bola de longa distância para levar a partida para a prorrogação. O tempo extra seguiu equilibrado e novamente foi definido na última bola. De novo com o Alexei, agora numa infiltração sensacional. O Flamengo Sub-20 vai ser representado na Copa do Mundo por 2 jogadores, O técnico Ramon Menezes convocou nessa quinta-feira os zagueiros João Vitor e Iago para defender a seleção brasileira no torneio. A competição vai ser realizada no Chile entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro. O Brasil está no grupo C do Mundial Sub-20 e vai enfrentar México, Marrocos e Espanha na fase inicial. Ao todo, são 24 seleções que participam dessa competição, divididas em 6 grupos com 4 equipes em cada grupo.
Os 2 primeiros colocados de cada chave e os 4 melhores terceiros lugares avançam para as oitavas de final. A partir dessa fase, os jogos passam a ser eliminatórios até a grande decisão do título. A reformulação do Flamengo segue acontecendo dentro e fora de campo. Nessa quinta-feira, a diretoria do clube anunciou que o Raul Plasman, ex-goleiro ídolo do Mengão, será o mais novo reforço do Mengão. Ele vai ser embaixador do clube. Por meio de comunicado oficial, o Flamengo informou que o Raul Plasman vai ser um representante do clube em eventos oficiais, além de fazer com que a instituição se aproxime ainda mais dos torcedores rubro-negros. Aspas, o Raul é um símbolo de liderança, de técnica e de conquistas inesquecíveis. Tê-lo como embaixador é manter viva a memória do Flamengo e inspirar as futuras gerações, fecha aspas, declarou lá o presidente Luiz Eduardo Batista. O Raul falou nas suas redes sociais: é uma grande emoção e muita responsabilidade, como em 1978, no meu jogo de estreia pelo Flamengo em La Coruña, na Espanha, vestindo o manto. O gol é onde tudo acontece, você chora, você ri, comemora e vibra. É emoção em cima de emoção. Como embaixador, vejo grande semelhança. É de novo emoção e responsabilidade o que volto a sentir com vocês. Uma nação de 45 milhões de torcedores, uma vez Flamengo, sempre Flamengo, disse lá o nosso querido Raul Plasman. Seja muito bem-vindo, Raul. A Conmebol, afinal, acatou o pedido do Flamengo e reverteu a expulsão do Gonzalo Plata, tornando o atacante apto para jogar na partida de volta contra o Estudiantes na próxima quinta-feira na Argentina. A decisão encerra de vez a polêmica que envolveu o árbitro colombiano Andrés Roja. A diretoria do Flamengo havia divulgado uma nota oficial criticando a arbitragem e classificando a expulsão como injusta. Segundo o comunicado, o juiz cometeu erros graves, incluindo cartões desproporcionais e validação de gol irregular do Estudiantes, comprometendo o resultado do jogo que aconteceu ontem à noite aqui no Maracanã. No lance que motivou o recurso, o Plata recebeu o segundo cartão amarelo numa disputa com Facundo Rodrigues. As imagens do jogo mostram muito bem que foi o equatoriano quem sofreu a falta, mas o juiz interpretou erroneamente a jogada, prejudicando diretamente o Flamengo naquele momento decisivo da partida. Além do pênalti contestado e da expulsão, a equipe de arbitragem do VAR, liderada por Nicolás Galo, também foi alvo de críticas por não intervir em lances capitais. O Flamengo destacou que falhas como essas não podem ser tratadas como erros simples, mas sim como atentados à integridade da competição. O clube reforçou a confiança no presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, e espera que providências imediatas sejam tomadas para garantir a justiça e a credibilidade da competição Libertadores da América. A decisão da Conmebol encerra a polêmica e dá ao Flamengo um importante reforço para o jogo de volta. O Plata, ao lado do Arrascaeta, do Pedro e de outros titulares, vai ter papel fundamental na busca pela classificação às semifinais da Libertadores. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os parabéns aqui para o filho do meu querido amigo pastor José Miguel, o Marcos, que hoje está aniversariando. Parabéns, Marcos! Muita saúde, muitos anos de vida para você, meu garoto. Tudo de bom, comemore bastante o seu dia. E também para o meu amigo Marcos Seabra, que hoje está aniversariando. Parabéns, Marcos Seabra. Desejo para você tudo de bom, muita saúde, muita paz, muitos anos de vida. Comemore bastante também o seu dia, Marco. Tamo junto! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!